Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre distúrbios de desenvolvimento, eu vou falar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Sejam bem-vindos. Então, o que é o transtorno do espectro autista? Como a gente vai classificar, tá? O TEA é um transtorno que tem uma prevalência 4 vezes maior em meninos do que em meninas, tá? Só que quando aparecem em meninas, elas são afetadas de modo mais severos. Isso de acordo com a pesquisa de Bola e Calhas, de 2000. Tem as referências lá na nossa apostila, tá? Muitos estudos mostram que a influência do meio é bastante significativa no agravamento ou melhora no quadro do autismo. A gente vai ver isso ao longo dessa aula. De acordo com o Manual de Orientação sobre o Transtorno do Espectro Autista da Sociedade Brasileira de Pediatria, o autismo tem origem nos primeiros anos de vida da criança. Porém, algumas crianças não manifestam sintomas específicos antes dos 24 meses. Recomenda-se que o diagnóstico seja fechado até os 6 anos de idade, para que não se retarde o início das intervenções. Então, o autismo é assim, algumas crianças já manifestam os sintomas desde muito cedo. É importante começar já com algumas intervenções, mesmo quando o diagnóstico ainda não está fechado, até porque a recomendação é que o diagnóstico não se feche antes dos 6, 7 anos para acompanhar o desenvolvimento da criança, tá? Mas a gente vai ver que algumas intervenções elas podem ser importantes, mesmo que a criança não acabe com o diagnóstico do autismo, tá? Então, é importante buscar esses sintomas logo nos primeiros meses de vida. A gente vai ver que tem até alguns testes que são recomendados, né, pelo Ministério da Saúde, para que se mapeie esses sintomas. E o que a gente tem que ficar de olho quando a criança é muito pequenininha ainda? Ver se a criança perde habilidades já adquiridas, como balbuciar, o contato visual, ou não fixar o olhar, ou quando ela não desenvolveu essas habilidades ainda, demora, né, por exemplo, ela não faz contato visual, não balbucia, não fala nada, não prestar atenção em sons ou vozes humanas. É importante, gente, que a criança passe por avaliação física para ver se não tem nenhum problema em relação à audição. Tá? Mas se ela não tiver, observar essa interação ou não interação dela com o ambiente, não apresentar reações sociais como sorrisos, gestos de afeto, apresentar mais interesse em objetos do que em pessoas, e aí acaba desenvolvendo o hiperfoco, que eu vou falar para vocês, retardo na aquisição da fala. Muitos pais se preocupam que a criança demora para começar a falar e aí falam, nossa, mas será que é o TEA? E às vezes não é, né? Às vezes é uma outra perda de habilidade, ou então é algum problema na parte física, né, fonológica, no aparelho fonológico. Não aceitar toque ou contato humano, incômodo excessivo com sons e ruídos altos e repetir ações excessivamente. Então, são alguns comportamentos que já podem ser observados desde muito cedo, né? E aí você vai comunicar ao pediatra. Atualmente, pelo DSM, a gente tem a definição, o DSM-5, né? Como eu já falei para vocês, é a nossa referência. A definição de autismo é uma síndrome comportamental caracterizada por dificuldade de interação social, déficit de comunicação, padrões repetitivos e interesses restritos. Então, essas quatro características estão presentes em maior ou menor grau no TEA, geralmente. A sigla TEA significa transtorno do espectro autista, a gente vai usar daqui para frente. Ela engloba os antigos 3 graus de autismo do DSM-4. O Asperger, nós não usamos mais a denominação Asperger, porque o médico que deu nome à síndrome de Asperger, né, que seria um grau bem leve de autismo, ele estava envolvido em pesquisas junto com os nazistas, né? Suas pesquisas estavam relacionadas aos métodos não muito humanos dos nazistas. Então, hoje a gente não usa mais. O DSM excluiu, inclusive, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global de desenvolvimento. Hoje a gente fala em níveis, né? Leve, moderado, severo. Níveis ou graus, como você preferir. A gente vai falar disso ainda. Essas classificações, a gente vai... como que a gente vai
conseguir essas classificações? Através dos critérios diagnósticos, né? O diagnóstico é clínico, ele deve ser baseado na observação desses padrões, né? Que eu falei para vocês, dos déficits significativos nas interações sociais, dificuldade na comunicação e expressão, padrões de comportamento, interesses e atividades restritos e repetitivos. E aí o DSM, ele coloca aí uma escala de A a E para os critérios diagnósticos. No A, conforme vocês veem no quadro, a gente tem deficiências persistentes na comunicação e interação social, como a limitação na reciprocidade social e emocional, limitação nos comportamentos não verbais, interação social, limitação em iniciar, manter e entender relacionamentos. Então, está relacionado à linguagem e à comunicação e a essa interação com as pessoas. Aí vem o B, que são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades manifestadas por pelo menos 2 dos seguintes aspectos: os movimentos repetitivos e estereotipados no uso de objetos ou na fala, são as estereotipias, a insistência nas mesmas coisas, inflexibilidade, busca por rotinas ou padrões ritualísticos de comportamento. Então, eles têm os rituais e as manias deles e eles não abrem mão, e isso pode gerar crise se você tenta interferir. Interesses restritos, que anormais na intensidade e foco. Hiper ou hiporreativa a estímulos sensoriais do ambiente, que é a hipersensibilidade, a gente já vai falar. O C, os sintomas devem estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento, podendo se tornar identificáveis ou totalmente manifestos quando a demanda social for maior, excedendo suas capacidades. Podem ainda ficar mascarados por estratégias de aprendizado ao longo da vida, então vai depender do grau, né? Os sintomas causam prejuízo significativo nas áreas sociais, ocupacional e outras áreas importantes para o funcionamento do paciente. Esses distúrbios não são melhores explicados, por deficiência cognitiva ou atraso no desenvolvimento. Então, esses são os critérios que vão ser usados para o diagnóstico do TEA. Bom, e aí a gente tem algumas características do transtorno do espectro autista. Em relação à interação social, tem uma dificuldade em manter o contato visual, reconhecer expressões faciais, expressar emoções e fazer amigos. Lembrando que as características nem sempre estão presentes, todas elas em um mesmo indivíduo e com maior intensidade ou maior ou menor intensidade nas pessoas. Varia muito, por isso que o espectro é bastante grande. Comunicação, uso repetitivo da linguagem, bloqueios para começar ou manter um diálogo. Comportamento, manias, apego excessivo a rotinas, interesse intenso em coisas específicas e dificuldade de imaginação. Então, o pensamento abstrato é muito difícil para eles entenderem ironia, sarcasmo, algumas piadas, né? E a sensibilidade sensorial, que é a aversão ao toque ou necessidade extrema de contato. Eles também têm uma seletividade alimentar, né? Não todos, mas alguns têm uma certa restrição em relação a alguns alimentos, ao cheiro, à textura, às cores. Eu vou colocar um vídeo sobre isso, que a nutricionista fala, né? Sobre a seletividade alimentar. Nós temos também a questão do hiperfoco. O hiperfoco é um assunto, um tema de interesse que o autista tem e ele fica concentrado ali nesse tema a ponto de sair da realidade, né? É muito comum em todos os graus do autismo o hiperfoco. Então, ele pode ter interesses por alguns números, carros, aviões. A gente já viu em série de televisão autista com interesse, por exemplo, em baleia. E aí ele vai sempre falar disso, ele vai se aprofundar no assunto, ele vai estudar com afinco, muitas vezes até em exagero esse assunto, né? E vai sempre abordá-lo. A gente chama isso de hiperfoco e é uma característica muito comum nos 3 graus do autismo, tá? E aí quando a gente percebe os sinais, o que a gente faz? A Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, elaboraram um documento de triagem precoce para o autismo, transtorno do espectro autista, Departamento de Científico do Desenvolvimento e Comportamento, que orienta que toda criança passe por uma triagem com essa entrevista entre 18 e 24 meses de idade, mesmo que não apresente sinais de autismo, tá?
Para que seja feita essa triagem, a SBP orienta que seja usado o teste Modified Checklist for Autism in Toddlers, né? O MCHAT, validado e traduzido para o português em 2008, que foi adaptado como questionário modificado para a triagem do autismo em crianças entre 16 e 30 meses, tá? O questionário é online, tem 20 questões claras e objetivas. O pediatra deve analisar as respostas e, de acordo com a pontuação, a criança é classificada, gente, em 3 níveis. O baixo risco, quando faz de 0 a 2 pontos, sendo que cada resposta sim equivale a 1 ponto, então nenhuma medida vai ser necessária. O risco moderado, de 3 a 7 pontos, você vai aplicar a entrevista de segmento, que é uma entrevista que se segue, né, ao MCHAT. Caso se confirme a pontuação acima de 2, deve-se encaminhar a criança para confirmação de diagnóstico positivo de TEA, sabe? Lembrando sempre que demora um pouco para fechar o diagnóstico. E alto risco, de 8 a 20 pontos, é o mesmo procedimento, só que a criança é colocada ali como prioridade, tá? Em outubro de 2017, entrou em vigor a Lei 13.438, que torna obrigatória a aplicação do instrumento de avaliação formal de neurodesenvolvimento em todas as crianças com 18 meses de vida ou menos, usando a caderneta de saúde da criança como instrumento de alcance desse público e controle de diagnósticos. Por isso a gente tem visto aí... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Bastante diagnósticos, por quê? Porque a triagem agora está muito mais ampla, diversificada e amparada pela lei, né? E é feita em todas as crianças, independentemente de manifestarem os sinais ou não. E a classificação do autismo tem mudado bastante ao longo dos últimos anos, inclusive em relação a certas denominações, né? Como eu já comentei com vocês, a gente não usa mais síndrome de Asperger para definir um tipo de autismo, e a gente vai ver agora as mudanças do DSM-4 para o DSM-5 e do CID-10 para o CID-11, certo? O DSM-4, ele tinha o autismo dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, tá? Então, tinha o transtorno autista, o transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Ehlers, demência infantil, psicose desintegrativa, transtorno de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. O DSM-5 pegou todos esses e colocou em 3 graus, tá? Todos estão debaixo do espectro autista, do guarda-chuva do espectro autista. Todos são classificados como transtornos do espectro autista. Eles são classificados sem essas nomenclaturas aí do DSM-4, apenas em graus. Então, temos o grau leve, que necessita de pouco suporte, ou seja, é o indivíduo mais funcional, tanto em relação à comunicação, como em relação às suas habilidades, de uma maneira geral, né? Do cotidiano, né, de uma forma geral. Tem problemas de organização e planejamento que impedem uma total independência, mas isso geralmente nos primeiros anos. O grau leve ele pode se tornar totalmente autônomo e independente, até porque hoje a intervenção começa muito cedo, né? Então, eles acabam adquirindo mais autonomia. Temos o nível 2, que é um grau moderado.
necessitam já de um pouco mais de suporte, têm características semelhantes ao do nível 3, só que com menor intensidade no que cabe aos transtornos de comunicação e deficiência de linguagem. Então, assim, eles têm alguns problemas de interação social e de comunicação, mas eles são verbais, eles conseguem ainda essas interações. No nível 3, que é um grau severo, que necessitam de maior suporte e apoio, eles apresentam um déficit considerado grave nas habilidades de comunicação verbais e não verbais. Tanto que muitos são não verbais, eles não falam. Então, não conseguem se comunicar sem contar com suporte e alguns nem com suporte. Então, eles apresentam dificuldade nas interações sociais e têm cognição reduzida, porque aí o desenvolvimento das habilidades cognitivas fica comprometido também, além de outras habilidades, né? Tem um perfil inflexível de comportamento, tem mais estereotipia, o hiperfoco é mais intenso, tem mais dificuldade de lidar com mudanças, tendem mais ao isolamento social, se não são estimulados. É importante que eu deixe bem claro aqui que é muito difícil a gente colocar a pessoa em 3 gavetinhas, como está aí no DSM-5, não que o DSM-5 esteja errado. Mas quando você vai fazer um diagnóstico de autismo, em primeiro lugar, é uma equipe multidisciplinar. Então, tem toda uma rede de profissionais, cada um fornecendo informações dentro de um aspecto da vida, né? Eu, como psicopedagoga, eu forneço informações em relação à questão escolar e desenvolvimento escolar, desenvolvimento propriamente dito, e também as habilidades cognitivas envolvidas neste ambiente escolar. Mas também tem os pais que fornecem informações importantes, tem o neuro, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem fonoaudiólogo. Então, assim, todos esses fornecem informações e fecham um diagnóstico, gente, que muitas vezes não vai ficar intermediário entre um grau e outro. E conforme vai se desenvolvendo a criança, ela vai adquirindo habilidades, às vezes. Como eu disse, as intervenções hoje em dia são muito eficazes e começam muito cedo. Então, assim, não tenham em mente que são 3 gavetas fechadas, esses 3 níveis, tá? Em relação à CID, né? A CID 10 e CID 11, nós tínhamos na 10 transtornos globais de desenvolvimento, igualzinho DSM-4, tinha autismo infantil, autismo atípico, a síndrome de Rett, outro transtorno desintegrativo da infância, transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e movimentos estereotipados, retardo mental já um termo que caiu em desuso por ser um pouco pejorativo, a síndrome de Asperger, outros transtornos globais de desenvolvimento e transtornos não especificados de desenvolvimento. Na classificação atual, a CID-11, nós temos, até com a numeração aí para vocês poderem pesquisar, o TEA, sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com comprometimento, ou seja, leve ou ausente da linguagem funcional, ou seja, um TEA mais funcional seria o nível 1 ou 2, o TEA com transtorno do desenvolvimento intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional. Então, a gente já vê aí que tem as habilidades afetadas, o desenvolvimento também. O TEA sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com linguagem funcional prejudicada. Então, ele não tem problemas nas habilidades cognitivas, a parte é mais a linguagem que acaba prejudicando as interações sociais. Tem o TEA com transtorno do desenvolvimento intelectual e com linguagem funcional prejudicada, geralmente o TEA que já tem um prejuízo cognitivo maior e que não fala, né? O TEA sem desordem do desenvolvimento intelectual e com ausência de linguagem funcional. O TEA com desordem do desenvolvimento intelectual e com ausência de linguagem funcional. Outro transtorno do espectro do autismo especificado e transtorno do espectro do autismo não especificado. O médico ou médicos, né, que pode ser mais de um, pode ser, por exemplo, o pediatra em conjunto com o neuro, o pediatra em conjunto com o psiquiatra, enfim. É sempre bom que tenha mais de um profissional, ele vai decidir em qual CID ele vai classificar. Mas essa classificação da CID pode mudar, como eu disse, com o desenvolvimento das habilidades, tá? A não ser que o comprometimento intelectual seja muito significativo.
fica muito difícil trazer aqui todas as intervenções que nós temos atualmente em relação ao TEA. Primeiro, porque são muitas e bem diversificadas, ainda bem, porque isso, como eu disse, promove um desenvolvimento maior, né, de quem tem o transtorno, tornando, em alguns casos, o indivíduo funcional, autônomo, independente. Por outro lado, a gente não tem espaço nem tempo para todas elas, né? Então, a gente vai nas principais características como intervir. Por exemplo, em relação à hipersensibilidade, que é um traço comum na maioria dos autistas, sejam de nível leve, sejam de nível severo, alguns com mais intolerância à luz, ao som, ao toque, outros menos. Mas é sempre importante em um ambiente que, para você não prejudicar ou para você não gerar uma crise, ou mesmo para amenizar o sofrimento dessas pessoas, usar luzes mais esmaecidas, não tão fortes, iluminação incandescente ao invés de fluorescente, óculos de sol ou viseira para bloquear a luz do sol, principalmente a criança, né? Tampões para ouvidos ou fones de ouvidos em ambientes ruidosos. Hoje a gente tem uma grande variedade de fones anti-ruídos que até quem não tem o transtorno acaba usando, porque nós temos lugares muito barulhentos no nosso mundo, né? Que acabam irritando as pessoas, mesmo quando elas não têm um transtorno. Então, esses fones também podem ser adquiridos. Portas fechadas para bloquear visões e som altos, né? Então, a gente tem portas aí, janelas, que têm uma capacidade maior de isolar o som. Em relação ao olfato, evitar produtos fortemente perfumados, perfume, sabonete, etc. Opções de alimentos que evitam aversões pessoais, por exemplo, intensamente picantes, texturizados, muito frios, muito quentes, com texturas esquisitas, como gelatinosas. Por exemplo, é lógico que você vai conhecer o indivíduo e ver quais as hipersensibilidades dele. E aí você vai tratar dessas hipersensibilidades. Aqui a gente dá conselhos de uma forma geral. Roupas que acomodam sensibilidades pessoais, por exemplo, cós apertados, tecido áspero, costura, etiqueta. Solicitar permissão antes de tocar, tá? Evitar, mas se for necessário fazer um exame, alguma coisa, solicitar permissão. Outra questão envolvida no TEA é a linguagem, né? Muitos têm habilidades mais desenvolvidas, outros nem tanto, e aí a análise do comportamento aplicada, a ABA, ela vai ajudar bastante nas intervenções com autista, porque ela tem várias técnicas para ensinar, inclusive, autistas não verbais. Eu coloquei o vídeo aí para vocês conhecerem melhor o que é a ABA, porque ela vai ter aí um impacto bastante significativo em vários aspectos da vida do autista, principalmente na linguagem, mas não só nela. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, tem esse vídeo e tem o canal também que fala sobre isso. Outro aspecto importante do autismo é a alimentação, como eu já falei no TDAH. Cada transtorno, seja ele de personalidade, de humor ou de desenvolvimento, ele vai ter aí uma alimentação indicada por um especialista, geralmente nutrólogo ou nutricionista, e com o autismo não é diferente. Então, eu trouxe um vídeo em que essa profissional fala sobre estratégias para lidar com a seletividade alimentar e proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes. Porque no TEA tem dois aspectos em relação à alimentação. Um é a seletividade alimentar, que ele, como eu já falei para vocês, às vezes não gosta de determinadas texturas, determinados alimentos, seja pela cor, seja pelo gosto, seja pelo cheiro, enfim. Então, quando esse alimento é extremamente necessário, como fazer? E se esse alimento pode ser trocado por outro, qual alimento? Então, ela vai falar sobre essa questão da seletividade. E tem um outro aspecto também que dizem que uma dieta sem glúten e sem caseína pode favorecer aí o desenvolvimento do autista. Existem estudos sobre isso, mas eu preferi não colocar aqui como uma verdade fechada. Deixo a vocês que pesquisem e vejam por si mesmo. Essa profissional, ela fala também sobre essas dietas específicas. Alguns autistas, por exemplo, não consomem lactose, né? E
dizem que isso beneficia bastante. Então, assim, vai de pessoa para pessoa, e como todos os estudos ainda estão em desenvolvimento, ou não tem, assim, algo mais fechado, eu deixo a critério de vocês elaborarem suas próprias opiniões. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!